E dando continuidade às afecções do sistema hematológico, as patologias relacionadas ao sistema hematológico, vamos falar de hemofilia. A hemofilia é uma doença genética hereditária, certo? Então diferencia muito da anemia, que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue e manifesta-se quase que exclusivamente no sexo masculino. Então vamos entender esse detalhe. Quem faz o processo de coagulação do nosso sangue são as células chamadas de plaquetas. Então essas plaquetas são as células responsáveis pelo processo de coagulação. Ela desenvolve todo um mecanismo onde tem vários fatores de coagulação, onde elas terminam formando uma rede de fibrina, que a gente diz na linguagem popular que é aquela pequena casquinha da ferida que se forma quando a ferida está cicatrizando. E quando ocorre o corte no estado agudo, é o coágulo que se forma por cima da ferida. Quem faz o processo de estancar são essas células aqui. Então o indivíduo com hemoglobina, ou com hemofilia, desculpa, ele vai ter um problema nesse processo de coagulação. Seja um problema leve, um problema médio, que é moderado, ou um problema grave, onde ele não vai conseguir fazer a coagulação, onde ocorrer a hemorragia, e vai ficar sangrando. Então os tipos de hemofilia são os seguintes: hemofilia tipo A. A hemofilia tipo A ela ocorre por deficiência no fator de número 8 da coagulação. Hemofilia do tipo B ocorre por deficiência no fator de número 9. O que são esses fatores? Porque a reação de coagulação, fisiologicamente, ela ocorre em cadeia, passando de um fator para outro fator, coisa que não é fruto do nosso estudo em técnica de enfermagem. Mas basta vocês entenderem que na hemofilia o indivíduo ele não consegue coagular. Ele não consegue fazer a coagulação. E se ele não consegue coagular, vai ocorrer um sangramento contínuo, indefinido e continuamente. Então pode ser classificado ainda segundo a quantidade do fator deficitário em 3 categorias. Pode ser grave. Então eu vou ter uma anemia grave. Eu terei também uma anemia moderada. A grave ocorre em menos de 1%, a moderada ocorre de 1 a 5%, e uma anemia leve vai ocorrer acima de 5% nos valores. Nesses casos, às vezes a enfermidade passa despercebida até a idade adulta do indivíduo. Bom, vamos para as causas, né? Bom, como vocês viram que a hemofilia é uma doença genética, onde ocorre com maior incidência em pessoas do sexo masculino. A causa da hemofilia. O gene que causa a hemofilia é transmitido pelo par de cromossomos sexuais XX. Ou seja, quem tem esses cromossomos sexuais XX é o sexo feminino, certo? Então, como a mulher tem 2 cromossomos sexuais XX, e o masculino vai ter XY. Então no homem basta ele ter um cromossomo que tem o gene para hemofilia, que ele tem hemofilia. Pronto, está definido geneticamente as coisas. Em geral, as mulheres não desenvolvem a doença, mas são portadoras do defeito, certo? Então, o filho do sexo masculino é aquele onde pode ser manifestada a enfermidade. Além dos sinais clínicos, o diagnóstico é feito por meio de um exame de sangue que mede a dosagem dos níveis do fator 8 e 9 e dos fatores de coagulação no indivíduo, que esse exame é o coagulograma, ou também chamado tempo de coagulação. Tempo de coagulação. Então, pessoal, como eu falei em determinação genética da hemofilia, a cabecinha de vocês deve ter ficado baratinada aí com um bocado de coisa, né? Deve ter vindo à mente de vocês uma série de dúvidas relacionadas à transmissão dessa doença. Mas vamos tentar entender melhor aqui com essa gravura. Então, transmissão da hemofilia.
A hemofilia ela é uma doença genética. Ela é uma doença genética que se manifesta basicamente no homem, certo? Porque o homem ele só tem, na sua determinação genética, ele só tem apenas um cromossomo X e um Y. Esse cromossomo Y é o cromossomo que determina as características masculinas. E a mulher ela tem um cromossomo X e outro cromossomo X. O gene para hemofilia, ele está presente nesse cromossomo X. Então, a mulher, quando ela tem o gene para hemofilia presente no cromossomo X, ela é portadora do gene, mas ela não desenvolve a doença. O homem basta ele ter um gene no cromossomo X, como ele só tem um X, então ele tem a doença. Então, assim, quando uma mulher portadora casa-se ou tem um filho com um homem que não é portador, um homem que não é doente, a seguinte situação pode acontecer no caso da hemofilia. Eu posso ter uma filha, esse casal vai ter uma filha portadora, uma filha sã que não é portadora, vai ter um filho hemofílico e também vai ter filho que não tem problema, filho sã. Então, assim, proveniente desse casal, com essa confirmação aqui genética, a probabilidade desse casal, com essa confirmação genética, ter um filho com hemofilia é de 1 filho, é de 1 para 4, ou seja, 25% é a probabilidade deles terem um filho com esse problema. Então, assim, a hemofilia é uma doença genética que é transmitida dessa forma e somente dessa forma que ela é transmitida. Bom, e como se dá o diagnóstico, né, dos pacientes com hemofilia? Bom, nos quadros graves e moderados, os sangramentos eles repetem-se espontaneamente. Então, o principal sintoma da hemofilia são os sangramentos, que são espontaneamente. E, em geral, são hemorragias intramusculares, vão ocorrer dentro da fibra muscular. E intraarticulares, dentro das articulações. Logo aí vão desencadear muita dor, né? Que desgastam primeiro as cartilagens e depois provocam lesões ósseas. Os principais sintomas são dor forte, aumento de temperatura e restrição de movimento, e as articulações mais comprometidas costumam ser as articulações onde eu tenho dobraduras, e são articulações de bastante utilização, que é o joelho, o cotovelo e o tornozelo. Então esses são os principais sintomas da hemofilia, onde não podemos nos esquecer que o principal sintoma da hemofilia é o sangramento, certo? Sangramento. O paciente com hemofilia ele vai sangrar e não vai parar de sangrar. Continuando, vamos falar do tratamento. O tratamento consiste na reposição do fator anti-hemofílico. O paciente com hemofilia A recebe a molécula do fator 8 e com hemofilia B a molécula do fator 9. Os hemocentros, né, que são os locais onde trabalham o sangue, eles distribuem isso gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Quais são as principais recomendações para esses pacientes? Os pacientes devem procurar assistência médica se o filho apresentar sangramentos frequentes. Então, a questão de sangramentos frequentes sempre é bom pensar-se nessa questão da hemofilia, onde eles sejam frequentes e desproporcionais aos traumas que o tenham causado, né? Presença de manchas roxas e inespecíficas, mas nem toda mancha roxa está relacionada à hemofilia, é bom sempre saber disso. E a prática regular de exercícios que fortaleçam a musculatura é fundamental para os hemofílicos, né? Desaconselhando esportes de impacto, que são esportes como vôlei, futebol e outros esportes nessa modalidade. Episódios de sangramento devem receber tratamento o mais depressa possível para evitar sequelas musculares e articulares por conta da perda excessiva de sangue, por conta dessa hemorragia. E para finalizar as coisas aqui sobre a hemofilia, vamos falar dos cuidados de enfermagem que são
tecido que são prestados ao paciente com o diagnóstico de hemofilia. Então, assim, aconselhar sobre a importância e conhecer sobre o tratamento. Toda patologia, nós da área da enfermagem, nós temos sempre que fazer essa assistência aqui, falar sobre a doença, aconselhar, dar informações para o paciente sobre o próprio problema dele, sobre a doença, né? Aumentar a disposição para aprender sobre a hemofilia, sobre o seu tratamento, relacionado também ao primeiro item. Ensinar o próprio processo de saúde e doença, né? O que é adoecer, estar com a hemofilia, suas causas, sua consequência, como é que ele tem que viver. Proporcionar suporte emocional, é o que a gente chama de apoio psicológico. Orientar modificações do comportamento, adequando-se às limitações impostas pela hemofilia. Ensinar habilidades psicomotoras para realizar a infusão ou a infusão domiciliar e administrar fatores de coagulação conforme prescrições médicas ou realizar crioterapia. Crioterapia é a terapia onde eu vou utilizar o gelo, né, para baixar a temperatura em relação a alguma dor que o paciente venha sentir muscular. Vamos falar agora, dentro das afecções do sistema hematológico, da leucemia. Bom, pessoal, a leucemia ela vai ser um pouco diferente dessas outras patologias nas quais nós estávamos falando, porque a leucemia ela vai ser uma neoplasia, certo? Então, a leucemia ela é uma neoplasia. E toda neoplasia é uma formação, neo é novo, né, de um novo grupamento celular, onde esse grupamento celular ele pode desencadear um câncer, né, uma formação anormal de determinadas células, onde essa neoplasia ela vai ocorrer em células do sistema sanguíneo chamado de leucócitos. Por isso daí o nome de neoplasia. Então temos aqui a definição. A leucemia é uma neoplasia, né? Neoplasia maligna, certo? A própria definição já diz, dos órgãos formadores do sangue. Ela tem como principal característica o acúmulo de células jovens, que são células blásticas anormais na medula óssea e que substitui as células sanguíneas normais. Então vamos fazer aqui uma revisão novamente de anatomia. A anatomia nunca nos larga, certo? Durante o curso todo e nem durante a vida como profissional da área da enfermagem. Então nós estamos vendo aqui a estrutura de um osso, né? Um osso longo. O nosso sangue, as células constituintes do nosso sangue, elas são formadas dentro dos nossos ossos, dentro dessa estrutura aqui chamada medula óssea, onde nós teremos a medula óssea vermelha, que essa medula óssea vermelha vai ser responsável pela formação de células do sangue, e a medula óssea amarela, onde essa medula óssea amarela ela vai acumular gordura. Então, assim, a leucemia vai ser uma deficiência, né, uma malformação dessas células por algum motivo genético, ou seja, quais forem as outras causas, como todo o câncer, onde essas células da medula óssea não vão mais produzir células normais para realizar os processos que requerem as diversas células do sangue. Então vamos entender melhor nessa gravura aqui, né? Então a medula óssea vermelha, tá aqui, medula óssea vermelha, ela está localizada na parte interna dos ossos, geralmente dos ossos longos, né? Localiza-se nos ossos esponjosos, na região da diáfise e dos ossos jovens. Qual é a função dela? É a formação de eritrócitos, leucócitos, megacariócitos e a formação de plaquetas. Todas essas células aqui são células sanguíneas, ó, hemácias, glóbulos brancos e plaqueta. Então, todas as células do nosso sangue são formadas no interior dos ossos. Por isso que eu disse a vocês lá no slide anterior que a hemácia demora de 60 dias até 120 dias para se formar, porque ela vai se formar lá no interior do osso,
Para ela chegar ao seu estado de maturidade para transportar oxigênio, vai precisar de todo esse tempo, com a quantidade suficiente dos micronutrientes essenciais, principalmente o ferro. E a medula óssea amarela, nós temos ela presente na diáfise dos ossos longos e é composta por tecido conjuntivo, formador de células adiposas. Então essa aqui está a principal diferença, né? Geralmente essa medula óssea amarela, ela é o famoso tutano, que nós chamamos vulgarmente aí, relacionado à nossa alimentação. E o tratamento dessa doença, como é que ele vai se realizar? Bom, como geralmente não existe uma causa definida, né, não se conhece a causa definida para a leucemia, o tratamento ele tem como objetivo destruir as células leucêmicas, que são as células cancerígenas, para que a medula óssea volte a produzir células normais. Então, o tratamento de todo câncer é dessa forma. O tratamento é feito com drogas que essas drogas têm a intenção de destruir as células que são cancerígenas. Só que eles não destroem só as células cancerígenas, eles destroem também as células que são boas. Por isso que o paciente que tem câncer, quando começa a fazer o tratamento das drogas específicas, perde o cabelo, certo? Porque o cabelo é muito sensível a essas drogas, e outros sinais e sintomas ele apresenta. Então, o grande progresso para se obter a cura total da leucemia foi conseguido com a associação de medicamentos, que nós chamamos de poliquimioterapia, o controle das complicações infecciosas hemorrágicas e a prevenção ou combate da doença no sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Para alguns casos é indicado o transplante de medula óssea. E dando continuidade, vamos falar agora de transfusão sanguínea. Bom, a transfusão sanguínea ela não é uma patologia, né? Ela é um artifício que foi inventado pelas ciências da saúde, a área da saúde, para solucionar problemas relacionados ao sistema hematológico no indivíduo. E a transfusão sanguínea, o principal argumento para ela se realizar é a deficiência de sangue por parte do paciente, seja se esse paciente tenha sofrido um acidente que tem levado à hemorragia, ou ele vai fazer um processo cirúrgico que precisa de fazer reposição sanguínea. Então, para fazer a transfusão sanguínea, nós temos que levar em consideração os grupos do sistema ABO, que são os seguintes grupos sanguíneos. Então, tem o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Dentro desses 4 grupos, nós vamos ter receptor universal e vamos ter doador universal. Então, assim, o indivíduo que tem o tipo sanguíneo A, ele vai poder fazer doação para o indivíduo que tem o tipo sanguíneo B, porque o tipo sanguíneo AB, porque o AB ele é o receptor universal. Ele vai receber sangue de todos esses outros tipos sanguíneos aqui. E o indivíduo que tem o tipo sanguíneo O, ele vai ser considerado doador universal. Ou seja, ele vai doar sangue para todos os outros tipos sanguíneos. O B, o A, e aqui já está doando para o AB. E o AB, ele vai receber sangue do próprio AB. Aliás, e o A vai receber sangue do próprio A, o B vai receber sangue do próprio B, e o O só pode receber sangue do próprio O. Então, assim, nas transfusões sanguíneas tem que ser obedecido esse critério em relação ao sistema ABO, que é o sistema mais importante quando está se relacionado à transfusão. Então, vamos falar aqui de alguns detalhes relacionados ao processo de transfusão sanguínea, né? Então, transfusão sanguínea é a transferência de sangue ou de partes, né, que compõem o sangue, que nós vimos que o sangue é composto por plasma, é composto por células, que são chamados de hemocomponentes do sangue para o indivíduo, onde eu vou ter um doador e vou ter um receptor. O doador é quem dá determinada quantidade de sangue, e o receptor é aquele que recebe. Então, as transfusões são realizadas para aumentar a capacidade do sangue transportar oxigênio para o indivíduo, como eu falei no outro slide. O indivíduo que está
recebendo sangue, ele está recebendo sangue porque ele está com uma quantidade insuficiente de sangue no seu organismo, incapaz de fazer essa função aqui. E restaurar também o volume sanguíneo do organismo para melhorar a imunidade e corrigir os distúrbios de coagulação. Então, assim, dependendo do motivo da transfusão, pode ser sangue total, o sangue em sua totalidade com todos os componentes, ou apenas parte dos seus componentes, como por exemplo, o indivíduo pode receber concentrado só de hemácia, só de plaquetas, só de fatores da coagulação que está presente no plasma, certo? Ou então só o próprio plasma. Pode receber sangue fresco e congelado, só com leucócitos. E sempre que possível for realizada a transfusão, apenas de hemocomponentes que suprirá a necessidade do paciente, e não de sangue total. O que quer dizer com isso? Aconselha-se que a transfusão seja feita apenas dos componentes que o paciente esteja precisando. Por exemplo, se o paciente está precisando só de plaquetas, não tem sentido eu colocar dentro dele plaquetas, hemácias e outros componentes do sangue, porque pode ocorrer alguma reação em relação à recepção desses componentes. Então, assim, pessoal, com esse slide a gente finaliza esse módulo da nossa disciplina, e vocês, as dúvidas que vocês tiverem na resolução da atividade, podem postar no grupo que eu responderei a elas. Um abraço a vocês e bons estudos.